No início, não havia nada. O universo não existia. Nem planetas ou estrelas. Nem mesmo o espaço vazio. Nem mesmo o tempo. Nada. Desse nada completo, houve um clarão, uma partícula foi formada. Menor que um átomo, e nessa partícula minúscula havia tudo de tudo, o que viria a ser. Essa partícula expandiu-se em centenas de milhares de quilômetros por hora. Era uma esfera de pura energia, densa, maciça, além da imaginação. E a temperatura estava nos trilhões de graus, uma massa de puro plasma expandindo-se na velocidade da luz. Tempo, espaço, todas as coisas que existem hoje foram criadas naquele momento. Depois de milhões de anos do surgimento do planeta Terra, as primeiras formas de vida apareceram. Com milhões de anos de evolução, chegamos então ao Homo sapiens sapiens, o primeiro e único ser racional que viria a ser o homem. Há 4 milhões de anos, no período neolítico, raios liberados pela atmosfera provocaram os primeiros incêndios, que acabaram sendo vistos pelos nossos ancestrais. Estes criaram um sentimento de medo em relação ao fenômeno. Após um grande período de tempo, nossos ancestrais criaram uma função para o recém-descoberto fogo, que nesse caso seria sua culinária, basicamente composta por vegetais e carnes de caça. Procuraram então buscar uma forma de produzir este que seria vital para sua evolução e sobrevivência. Porém, nesse período, só podia-se usar o fogo quando ele fosse criado por raios, até que se percebeu a possibilidade de criação do fogo pelo atrito entre duas pedras. Depois disso, foi possível marcar a dominação do fogo pelo homem. Por volta do século V, no período da Idade Média, o fogo passou a ser utilizado para a iluminação nas cidades e para afastar animais, garantindo a sobrevivência. Aos poucos, a humanidade usufruiu também de outro aspecto importante do fogo, a luz. A luz é uma frequência de onda visível que fica entre 400 THz quando no extremo do infravermelho e 750 THz quando no extremo do ultravioleta, usando como parâmetro o espectro eletromagnético. O fogo produz luz. Outra maneira de produzir luz sem fogo foi a energia elétrica. O homem sabe da energia eletrostática há milênios, mas não sabia como armazená-la até meados do século XVIII. Nesse período, descobriu-se que tudo podia gerar energia a partir do atrito. Um corpo perde elétrons para o outro. Embora os primeiros avanços científicos na área remontem aos séculos XVIII e XIX, os fenômenos elétricos têm sido estudados desde a antiguidade. Contudo, antes dos avanços científicos na área, as aplicações práticas para a eletricidade permaneceram muito limitadas, e tarde até o século XIX para que os engenheiros fossem capazes de disponibilizá-las ao uso industrial e residencial, o que possibilitaria seu uso generalizado. Benjamin Franklin foi um importante cientista que revolucionou a história da energia elétrica. Ele não só criou a lâmpada fluorescente, mas outros meios de utilização da energia. O estudo mais famoso de Benjamin Franklin foi em 1º de outubro de 1752, onde, empinando uma pipa em meio a uma tempestade de raios, Benjamin resolveu colocar em prática um experimento. Uma pipa comum feita de seda presa em uma linha que possuía uma chave de metal amarrada em sua extremidade final. Seus documentos escritos mostram que havia consciência sobre os riscos de tal experiência.
o que nos faz pensar que Franklin não fizera como descreveu, pois seria fatal. Para-raios são hastes de metal com o objetivo de atrair raios de forma segura, protegendo ambientes públicos e edificações. Isaac Newton foi um cientista inglês, mas reconhecido como físico e matemático, embora tenha sido também astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo. Construiu o primeiro telescópio refletor operacional e desenvolveu a teoria das cores, que nesta baseou-se na observação que um prisma decompõe a luz branca em várias cores do espectro visível, e que a luz branca do Sol é composta pelas cores do arco-íris. Ao entrar em movimento, cada cor do disco de Newton se sobrepõe em nossa retina, dando a sensação de mistura. Com velocidade suficiente e as cores corretas, o disco dá a ilusão de ser de cor cinza ou branca. Thomas Alva Edison foi um inventor e cientista dos Estados Unidos. A princípio, você deve se lembrar que o sujeito foi o criador da lâmpada incandescente, sua grande invenção, mas é provável que você não saiba que, além disso, objetos como caneta de tatuagem, embalagem a vácuo, rodas de borracha e até mesmo câmera de vídeo foram pensados por esse gênio. Quando pensa-se em eletricidade, pensa-se em Edison. Quando se pensa em rádio, pensa em Marconi. Mas existe um outro gênio, o da eletricidade, que está quase esquecido. Um homem que sonhou dar ao mundo um suprimento ilimitado de energia. Seu nome era Nikola Tesla, e este ainda foi o mestre dos raios. Tesla teve como grande invento a criação da lâmpada fluorescente. Esta, que ao contrário da lâmpada incandescente, possui grande eficiência por emitir mais energia eletromagnética em forma de luz do que calor. A guerra das correntes foi estabelecida quando dois cientistas discordavam em relação a qual era a melhor das correntes. Gerar energia era fácil, mas não se sabia como transmiti-la. Nova York, então, resolveu incentivar a criação de um método mais eficaz para tanto armazená-la como transmiti-la. Existiam dois cientistas, consequentemente duas correntes, a alternada criada por Nikola Tesla, que constituía um movimento de ida e volta dos elétrons, e não é útil para aparelhos e sim para capacitores. Thomas Edison criou a corrente contínua, onde os elétrons iriam em uma única direção. Essa corrente foi a vencedora, e mesmo não sendo a mais fácil de ser captada, é usada por aparelhos domésticos. As pesquisas foram um grande avanço para a época, possibilitaram a criação da corrente trifásica, aquela que temos em casa, une a corrente 110 volts e 220, fazendo os nossos modernos aparelhos funcionarem. A internet é um sistema global de computadores. As origens da internet remontam a uma pesquisa encomendada pelos Estados Unidos na década de 60 para construir uma forma de comunicação robusta e sem falhas através de redes de computadores. A internet foi apresentada ao mundo por volta da década de 80. Com isso, a Organização Europeia para a Investigação Nuclear criou o clássico WWW, ou World Wide Web, que é a internet conhecida hoje. O Brasil não ficou de fora, e em 1991 o Brasil já tinha seu domínio .br, inaugurando a internet no Brasil. Com isso, a internet veio para facilitar a vida de todos os brasileiros.